as I'm going through the chart, Quando eu ensino isso aqui nas minhas aulas, eu vou circulando entre um quadro e outro. and it usually ends up being a mix between revised and progressive. E geralmente é uma mistura entre o revisado e o progressivo. And obviously a lot of revised agrees with traditional. E obviamente muito do revisado concorda com o tradicional. I've always kind of viewed myself as being in between revised and progressive. Sempre me vejo como estando entre o revisado e o progressivo. I mean, at this point, I've just been trying to explain. Nesse ponto aqui eu só estou tentando explicar as diferentes posições. But I'm also glad to, if asked, to talk about how I view these Mas alegremente eu responderia se alguém me perguntar como é que eu vejo essas coisas. Poderíamos conversar, seguir nós, professores, alunos, e estudar isso com você? So could we here at Sabima get a meeting and talk about this with you? Have a meeting and talk about it? Yeah, we could do that, or also just answer questions. A gente pode fazer isso, ou então mesmo responder aqui nas perguntas aqui. Tá. E a segunda pergunta é a seguinte: por que o espiritualismo progressivo ele insiste tanto no trono que Jesus está reinando hoje, no trono de Davi? Seria uma influência da teologia sistemática do George Vlach, por exemplo? So why ainda não? Why is there an insistence in progressive disposition that Jesus is sitting on David's throne today? Is that why are they doing that? Yeah, why is that they are so insistent on saying that? Is that, and he followed up saying, is that an influence from George Ladd's theology? I think it is somewhat an influence from George Ladd's theology. Eu acho que há sim certo nível de influência da teologia do Ladd. It does seem like one of the key promoters of progressive dispensationalism has brought up Ladd in a positive sense. Parece que alguns dos principais advogados do progressivo têm trazido o Ladd num sentido positivo para dentro da teologia. And I think there has been a sense in which progressives have been listening and dialoguing with non-dispensationalists. E também existe um certo sentido de que os progressivos têm dialogado muito com não dispensacionalistas. And it does seem like some of them have been convinced that Acts 2 is teaching some sort of spiritualization of the Davidic throne. E a partir disso, alguns deles se convenceram de que Atos 2 fala de uma certa espiritualização do trono. So it seems like there's an attempt to have kind of a mediating view. Então parece que existe uma tentativa de ter uma perspectiva mediadora aí. Now I will give you my thoughts on that. Então eu vou expressar os meus pensamentos sobre isso. I'm not a big fan of George Ladd's hermeneutic at all. Eu não sou um fã da hermenêutica do Ladd de jeito nenhum. George Ladd makes some of the clearest statements of reinterpretation of the Old Testament that I've ever seen. O George Ladd faz algumas das afirmações mais claras sobre reinterpretar o Antigo Testamento que eu já vi em qualquer autor. George Ladd says the New Testament spiritualizes the Old Testament. O George Ladd fala que o Novo Testamento espiritualiza o Antigo Testamento. George Ladd says the New Testament reinterprets the Old Testament. George Ladd fala que o Novo Testamento reinterpreta o Antigo Testamento. Now, I'm not challenging Ladd's orthodoxy. Eu não estou desafiando aqui a ortodoxia de Ladd. And I know he's made some helpful contributions in other areas. Eu sei que ele fez algumas contribuições, boas contribuições em outras áreas. But I don't find his hermeneutic helpful at all. Mas eu não acho que a hermenêutica dele seja útil ou de grande ajuda de forma alguma. And I actually use him as an example of what not to do. Eu geralmente utilizo ele como exemplo daquilo que não fazer. Now, my own personal study of Acts 2, no meu próprio estudo de Atos 2, as I've studied all the uses of the Old Testament in Acts 2, estudando todos os usos do Antigo Testamento em Atos 2, I don't see this heavenly Davidic throne at all in Acts 2. Eu não enxergo essa dimensão celestial do trono davídico de forma nenhuma em Atos 2. What Peter is saying in Acts 2 o que Pedro está dizendo em Atos 2 is because the Messiah is destined to sit on David's throne. Pelo fato de que o Messias está destinado a sentar no trono de Davi. He had to be resurrected from the dead. Ele precisava ser ressuscitado dentre os mortos. And he's currently having a session at the right hand of the Father, just as Psalm 110:1 predicted. E ele presentemente está assentado à destra do trono de Deus, esperando por sentar nesse trono davídico no futuro.
depois passa. Minha pergunta era também sobre o trono de Davi. Qual seria a consequência teológica gerada entre Jesus já estar sentado no trono de Davi ou não? O que gera? Qual é a consequência? So what would be the theological consequence of Jesus being seated on the Davidic throne right now or not? What would be Yeah, kind of like the consequences the of it. consequences of it. Yeah, that's a great question. É uma ótima pergunta. When some of the progressive dispensationalists were saying Jesus on David's throne, they were very, very concerned. Então, quando alguns dispensacionalistas ouviram os progressivos dizendo que Jesus está assentado no trono de Davi, eles ficaram muito preocupados. In the early 90s, there was the fear that this would lead to covenant theology. No início dos anos 90 havia o temor de que isso levaria à teologia aliancista. There was a fear this would lead to a blurring between Israel and the church. There was a fear that there would be a blurring. Yeah. Havia um temor de que eles estariam existiam não é manchado, Making them the same. Uma mistura entre Israel e a igreja por conta dessa a palavra fugiu da minha cabeça a palavra blurring. Uma confusão aqui entre Israel e a igreja. And there was also fear that they would give up the belief in the pre-trib rapture of the church. Também havia o temor de que eles iriam se desfazer da visão pré-tribulacionista do arrebatamento. And there's one sense in which you could understand why people would be concerned. Existe certo sentido em que você dá para entender por que as pessoas iriam ficar preocupadas. Because that kind of complementary hermeneutic is not straight historical grammatical hermeneutics. Porque essa hermenêutica complementar não é uma hermenêutica histórica gramatical direta. But we do now have about 25 years of hindsight. Mas agora nós podemos olhar para trás já há 25 anos. And it doesn't seem like those fears have come true. E não parece que esses temores que existiam se tornaram realidade. Craig Blazing has wrote a great defense of the pre-tribulational rapture. Craig Blazing escreveu uma defesa muito forte do arrebatamento pré-tribulacional. The founders of progressive dispensationalism have still kept a distinction between the church and Israel. Os fundadores do dispensacionalismo progressivo têm mantido a distinção entre Israel e a igreja. I think there probably have been some people that have adopted progressive dispensationalism and have maybe gone more towards historic premillennialism, so I don't want to deny that. Eu acho que há algumas pessoas que adotaram o dispensacionalismo progressivo inicialmente e passaram a ser pré-milenistas históricos. To sum up, então, para resumir, I think the answer has to be somewhat balanced or in the middle. Então, eu acho que a resposta aqui precisa ser equilibrada. It's not correct to say there should be no concern. Não é correto dizer que não deveria haver qualquer preocupação. But on the other side, I don't think progressives they have not blurred the church in Israel or done anything that was oftentimes predicted. Mas nós também não podemos dizer que os progressivos fizeram uma confusão aí entre Israel e a igreja, uma mistura entre Israel e a igreja, como havia sido predito. Even though I'm not a fan of the complementary hermeneutic, então, mesmo eu não sendo um fã da hermenêutica complementar, they say God will do more, but He won't do less. Eles dizem que Deus fará mais, mas não fará menos. It seems like progressives have kept their word on that. Will not do less. Parece que os progressivos têm mantido a sua palavra de que Deus não fará menos. So even though they may be adding things that I wouldn't add, embora eles estejam adicionando coisas que eu não adicionaria, they've still been strong on a literal fulfillment of Old Testament promises. Eles ainda são muito fortes no cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Quanto ao dispensacionalismo progressivo, o senhor falou não acreditar que aquele convertido na tribulação ou nascido no milênio faria parte da igreja. So about the progressive dispensationalism, you said that you don't believe that the one converted in the tribulation or during the millennium. Say that again. I missed that. Say that. You said you don't believe that the one who is converted during the tribulation or the millennium is part of the church. Right. He's going to continue. Okay. Assim, que categoria o gentil convertido na tribulação faria parte? E após o milênio, como ficaria a questão de igreja e Israel? So, if a Gentile believes during the tribulation, which category he goes to? So, and how is the relationship between the
church in the millennium. Yeah. So, I think a believing person in the tribulation is a new covenant believer. Eu creio que uma pessoa que crê no período da tribulação é crente da nova aliança. So for some progressive dispensationalists, that makes you the church. Então, para alguns progressivos, isso automaticamente faz você parte da igreja. You're part of the new covenant, you're part of the church. Se você é parte da nova aliança, você é parte da igreja. Well, I think being part of the new covenant is a huge part of being of the church. Eu creio que ser parte da nova aliança é uma parte significativa de se tornar a igreja. I think there's two other things that make the church. Mas eu acho que existem duas outras coisas que compõem a igreja. It's structure, A sua estrutura, which is a church government structure for local churches, que é uma estrutura de governo para igrejas locais, and a mission of taking the gospel to all corners of the earth. e a missão de levar o evangelho para todos os confins da terra. So it seems to me that once the day of the Lord begins, Então, a mim me parece que uma vez que o dia do Senhor se inicia, and the church has up to that point has been raptured, e a igreja naquele ponto tem sido arrebatada, it seems like the structure and the mission change at that point. me parece que a estrutura da igreja e a sua missão mudam a partir desse ponto. So you have two key ingredients of the church that are not existing in the Então, tribulation você period. tem dois ingredientes chaves da igreja que não existem mais durante a tribulação. And God's dealing with Israel as a nation. E Deus está lidando com Israel como uma nação. So the thing that makes me different, Então, aquilo que me coloca numa posição diferente so I think there's three ingredients to the é church. o fato de que eu acho que existem três ingredientes para a igreja: New covenant, a nova aliança, structure, a estrutura and mission. e a missão. And I don't think you see all three of those in the tribulation E eu não period. acho que você vê esses três elementos na tribulação. The role of the church in the millennium. The role of the church in the millennium. Yeah, is if there is any. Yeah, I would say concerning the role of the church in the millennium, Então, no que diz respeito ao papel da igreja no milênio, I would appeal to Revelation 2:26 to 27. Revelation chapter 2, verses 26. eu me direcionaria a Apocalipse 2, versículos 26 e 27, Where the promise is that to the church que as promessas para a igreja is that those who overcome will rule the nations. que aqueles que ao vencedor lhe darei que ele governe as nações. So I think those who are part of the church now will be part of the nations and ruling the nations in the millennium. Então, aqueles que são parte da igreja agora, eles terão um papel no milênio de governar as nações. If you're Jewish, that'll probably be more centered in the land of Israel. Se você é judeu crente, isso provavelmente esse papel será mais centrado em Israel. If you're a Gentile, that may be more geared towards the nations. Se você é gentil, isso terá mais a ver com as nações. But in the millennium, I don't think you have local churches. Mas eu não acho que no milênio você tem igrejas locais. But you actually have members of the church now who are part of the government of the kingdom. Mas você tem membros da igreja que agora são partes do governo do reino milenar. O pastor Valber e eu acho que depois o pastor Alan também tinha uma pergunta. Não seria contraditório ou talvez estranho dizer que o reino não foi inaugurado, mas ao mesmo tempo afirmar que já existem elementos do reino já presentes na nossa era, como os cidadãos do reino e a ética do reino? So, wouldn't it be contradictory to say that the kingdom was not inaugurated, but at the same time we have elements of the kingdom, like citizens of the kingdom, ethics of the kingdom? Yes, absolutely. Absolutamente. Yeah, so I don't believe the kingdom or kingdom reign has been inaugurated. Então, eu não creio que o reinado foi inaugurado, But there are elements of the kingdom that relate to us today. mas que há elementos do reino que estão presentes hoje. Jesus, the ultimate Messiah, the Messiah, the ultimate David has arrived. Então, Jesus, o Messias, chegou. And when you believe in him, you become a son of the kingdom. Então, quando você crê nele, você se torna um filho do reino.
You are to exhibit kingdom righteousness. Você precisa exibir justiça do reino. And we have a kingdom message. Nós temos uma mensagem do reino. So we're trying to recruit other people to become kingdom citizens. Então nós estamos tentando recrutar outras pessoas a serem cidadãos do reino. And I think the perfect balance is found in Revelation 5:10. E eu acho que o perfeito equilíbrio é encontrado em Apocalipse 5:10. In regard to Jesus, who has purchased with his people, purchases people with his blood. Com respeito ao povo que Jesus comprou com o seu sangue. You have made them to be a kingdom. Fizestes dele um reino. They will reign upon the earth. E eles reinarão sobre a terra. So they're positionally we're a kingdom now. Então, posicionalmente nós somos um reino agora. But the kingdom itself is still future. Mas o reino ou o reinado em si será no futuro. I think the distinction between kingdom and reign as a entity and an action. Acho que em português a distinção seria entre reino e reinado. O reino como sendo a entidade e o reinado como sendo a ação, né? O reino já So you would say that the kingdom has been inaugurated, but not the reign. I wouldn't even say the kingdom has been inaugurated. Eu nem sequer diria que o reino foi inaugurado. There may be a sense, if understood correctly, you could say that. Talvez possa haver um sentido, se você entender corretamente, você possa dizer que o reino foi inaugurado. But there's so much baggage that comes with the inaugurated term. Mas existe tanta bagagem associada com a palavra inaugurado. To me, it's best to say that there are certain kingdom realities based on our relationship with Jesus that are true today. O que eu prefiro dizer é que existem certas realidades do reino que advêm do relacionamento com Jesus que estão presentes hoje, mas não que foi inaugurado. So I'm comfortable saying the kingdom is future. Eu sou confortável em dizer que o reino é futuro. But I am related to the king now. Mas eu estou relacionado com o rei agora. And I'm serving him now. E eu estou servindo a ele agora. So there are some present aspects that are real for me today. Então existem aspectos presentes que são reais para mim hoje. My comment, Mike, was a little bit about what our brother shared, nations during the tribulation. Yeah. But I think you took care of that very well. Okay. But I'd like to bring it back to how the hermeneutic is affected. How sometimes it seems like we're stretching the literal hermeneutic in some of the progressives' views. Yeah. And you refer to that, you know that there's a huge difficulty there. Yeah. So. Só para o comentário do pastor Alan seria a respeito da pergunta que que o Alex fez a respeito do reino, não é isso? Da igreja, a participação da igreja da igreja. Mas ele só queria reforçar o ponto de que a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo às vezes tem esticado os limites além do que é saudável, se aproximando até daquilo que o LED cria. Mais ou menos isso, né? My view would be is that a consistent historical grammatical hermeneutic is all you need. Então, a minha perspectiva é de que uma hermenêutica histórico-gramatical consistente é tudo que você precisa. You don't need sensus plenior. Você não precisa de sensus plenior. You don't need complementary hermeneutics. Você não precisa de hermenêutica complementar. You don't need Christocentric hermeneutics. Você não precisa de hermenêutica cristocêntrica. There's no magic pill in addition to historical grammatical hermeneutics. Não existe nenhuma pílula mágica em adição à hermenêutica histórico-gramatical. And part of the reason I strongly believe that E parte da razão porque eu creio nisso muito firmemente is because for the last 5 years or so I've been studying very intently all the New Testament uses of the Old Testament. é que nos últimos 5 anos eu tenho estudado de forma muito intencional todos os usos do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. I'm not saying I have a perfect understanding yet, Eu não estou dizendo que eu tenho um entendimento perfeito ainda, but I'm not seeing any cases where a sensus plenior or some other hermeneutic is necessary for understanding Scripture. mas eu não cheguei a nenhum ponto em que o sensus plenior é necessário para entender um determinado uso
do Antigo Testamento no Novo. Okay, well, let's do this. Let's take a break, and I can still field questions after the break. And maybe I'll even go, if you want to, I can maybe even go through and tell you where I would land on the chart. Então, vamos tirar um intervalo aqui agora, depois a gente pode continuar com algumas perguntas e eu vou mostrar no quadro aqui aonde é que eu me posiciono. All right, thanks. Great job. That was really good. You know, I should have Matt translate this for you. Oh yeah, I have this chart Yeah. from your class. Yeah. With all the checks. Yeah, yeah. At home. I have one question. Okay.
Olá, amados, bom dia. Você que está aí acompanhando nosso canal no YouTube, estamos falando ao vivo aqui do Cibima. Aproveite aí esse brinde do Cibima para a sessão de perguntas e respostas com o Dr. Vlach apresentando aqui, celebrando 70 anos do Cibima, hoje de manhã aqui no Ceará, em Fortaleza. Tradução simultânea do nosso irmão pastor Diego Ramos. Continue conosco aí. Iremos continuar a sessão de perguntas e respostas e o Cibima está oferecendo esse brinde para você. Creio eu que muito em breve todos os vídeos serão disponibilizados no YouTube aí pelos nossos irmãos aqui do Cibima. Hoje à noite a transmissão será 0800, então você pode assistir ao vivo a conferência em celebração dos 70 anos aqui do seminário Instituto Batista Maranata. Bom dia a todos na graça de Jesus, continue acompanhando o nosso canal e também acesse aí o som da nossa rádio, www.radiocbr.net. Só lembrando que esse canal é novo, nossa rádio também está em fase de testes, porém já nascendo aí, né, com uma excelente transmissão e importante transmissão com um conteúdo riquíssimo para as nossas vidas. Esperamos que os irmãos amados aproveitem bastante. Divulgue aí o link, divulgue também o nosso canal e a nossa rádio para que mais pessoas possam chegar ao conhecimento da palavra de Cristo. Um bom dia a todos, na graça do Senhor Jesus. Pastor Pedro Quintiliano para o nosso canal da Rádio CBR. Bom dia. Find the what? Your outline? I did. Yeah, I found it. Yeah. He took it over there. Got a question for you. Okay. Yeah. Is it tied to your view that the church is not an anthropological category, like a people group? Yeah, like a people group. I believe both those things. I'm not sure they're connected. Ele diz que ele crê nas duas coisas, né, da unidade da salvação, distinção, mas não vê necessariamente que isso seja conectado com a crença de que a igreja não é um grupo antropológico distinto. Então, esses judeus que possuem a mesma unidade na salvação, são distintas, são judeus na igreja. These Jews that have a unity in salvation with the Gentiles, but have a distinct ethnic identity. Are you talking about the Jews who are part of the church? I would say in the church there's no functional distinction between Jews and Gentiles. Na igreja não tem nenhuma distinção funcional entre judeus e gentios.
But things change with the second coming. Mas as coisas mudam com a segunda vinda. Because now we're dealing with ruling the nations. Então nós estamos lidando com o governo das nações. Né? And at that point, Israel pops up as having significance. Então nesse ponto é que Israel passa a se destacar dentro do papel distinto. Na segunda vinda, os judeus da igreja, então, ou os outros judeus, ou os judeus da igreja, na segunda vinda que vai haver distinção de função. Entre judeus e judeus? Entre judeus e gentios, os judeus que compuseram a igreja, eles serão distintos funcionalmente dos gentios. É isso. So it would be that the Jews were not part of the church. When the millennium comes, they will have a distinction from their co-members of the church who were Gentiles. Because if in a sense the progressives are right, your identities with your people. Nesse sentido, o progressivo está correto de que a sua identidade está com o seu grupo nacional. Né? So the other thing is, do you believe that Joel 2 is fulfilled partially in Acts 2? Or, I have a weird view of Acts 2. Eu tenho uma visão estranha de Atos 2. I think there was the potential for Acts 2 to be fulfilled at that time. Eu acho que havia o potencial de Atos 2, Joel 2, I mean, right? Joel 2. De Joel 2 ser cumprido. Oh yeah, I'm sorry. In Acts 2, Joel 2, yeah. Eu acho que existia o potencial de Joel 2 ser cumprido completamente em Atos 2. Because there was a reoffer of the kingdom at that point. Porque existe uma reoferta do reino naquele momento. Ele fala de potencial, né, de cumprimento potencial. E o reino estava sendo oferecido novamente. Eles rejeitaram Jesus. Agora ele fez da gente todos os judeus de novo. Vocês querem aceitar agora? Então a manifestação do seu lado não é simplesmente de aprender. So we were saying that the manifestation of tongues is not a fulfillment of Joel 2. The manifestation of tongues in that in Acts 2. I mean, that Joel talks about the dreaming of dreams and all that sort of stuff. Not sure. Does Joel predict tongues? Tem línguas na passagem de Joel. Yeah. In what sense? Yeah, sort of. Yeah, it does. So it doesn't exactly predict that. No. I mean, it does. You do have the prophesying in dreams part of it going on. Em Joel tem profecias e sonhos, mas não tem. I guess that jumps into a 1 Corinthians 14 purpose of tongues issue. Eu acho que isso aí vai mais para uma questão de da proposta das línguas em 1 Coríntios 14. Since Paul quotes an Isaiah passage, Paulo cita uma passagem de Isaías. tongues, one of the purposes is as a warning to unbelieving Israel. Um dos propósitos é aviso para os israelitas descrentes. In light of the 80-70 destruction that's coming. À luz da destruição dos anos 70 que vai ocorrer. Writing a book about New Testament use. Yeah. Yeah, I'm almost done. I got about 250 pages done. Yeah. I'll make sure you guys get it. Somehow get a chance to copy or to translate it or whatever. When we're done today, like that, maybe you have a chance to talk a little bit about Alexander Bernard's here talking about missionary strategy. Okay. So do that when? Just finish up today. Okay, remind me. Yeah. Okay. Ei, pastor, quando ele conclui hoje, a gente dá o aviso e hoje à noite também sobre a conferência da ID. O café pastoral foi muito muita coisa, muita gente e a gente. All right, we'll get started in about a minute. Vamos começar, vamos sentar. There are two questions. The guy with the mic, and, Okay. there is another one in the All right, back. so we'll do questions. Got it. All right, I think we have a question here. Então, temos uma pergunta aqui. Bom dia. Queria saber a respeito qual é o significado e a relevância
like to know what is the significance and relevance of the return of sacrifices in the millennial temple, on the millennial temple. Yeah, so the significance of the sacrifice. In the millennial temple. Yeah. There's short answer and long there's answer. There's a follow-up. Okay. Porque alguns aliancistas têm dito que isso anularia a cruz de Cristo, a sua obra, está no Hebreus capítulo 10, entendeu? Então, eu queria saber se ele compactou com essa ideia, porque muitos dos personagens afirmam, né, que vai ter que haver. So, because covenantalists would say that the return of sacrifice would annul the cross of Christ, as Hebrews talks about. So, some dispensationalists, if you also believe there would be a return of sacrifices. There are a variety of views within dispensationalism on the Ezekiel sacrifices. Tem uma variedade de visões diferentes dentro do dispensacionalismo sobre os sacrifícios que Ezequiel menciona. I do think most dispensationalists believe that there will be a literal Ezekiel's temple with literal sacrifices according to Ezekiel 40 to 48. Eu creio que a maioria dos dispensacionalistas acreditam que vai haver um templo literal com sacrifícios literais de acordo com Ezequiel 40 a 48. There are some dispensationalists who believe there will be a literal temple but not literal sacrifices. Alguns dispensacionalistas acreditam que vai haver um templo literal, mas não sacrifícios literais. And I have met one actually a teacher at a major dispensational seminary who doesn't believe in either. Eu já you teach? I have met one. I have met one, yeah. Yeah. Eu encontrei com que não acredita em nenhum nem outro, num seminário dispensacionalista. So I'll give you some thoughts. Então eu quero dar só alguns pensamentos aqui. And this is a very short answer. É uma resposta muito curta. Well, first of all, I don't see any New Testament passage, including Hebrews, that says what's described in Ezekiel 40 to 48 cannot take place. Não enxergo nenhuma passagem no Novo Testamento que indique que o que é predito em Ezequiel 40 a 48 não pode acontecer. What is said to be abolished in Hebrews chapter 7 to 10 is the Mosaic law and everything associated with it. O que é dito que foi abolido no livro de Hebreus é a lei mosaica e tudo que é associado com a lei mosaica. Hebrews teaches the new covenant is superior to the Mosaic covenant. Hebreus ensina que a nova aliança é superior à aliança mosaica. And Jesus's priesthood is superior to the Levitical priesthood. E o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico. And Jesus' sacrifice is better than the Mosaic E sacrifices. que o sacrifício de Jesus é melhor do que os sacrifícios mosaicos. Hebrews 10:1 says the law is a shadow. Hebreus 10:1 diz que a lei é uma sombra. What's presented in Ezekiel 40 to 48 is new covenant realities. O que é apresentado em Ezequiel 40 a 48 são realidades da nova aliança. Hebrews is specifically saying everything associated with the Mosaic law has been replaced by Jesus in the new covenant. Hebrews. Hebreus diz que tudo aquilo que é associado com a lei mosaica foi substituído por Jesus Cristo. I'm making this statement generally and not to you. Eu estou fazendo uma afirmação generalizada, não para você. I challenge anybody to show me that in the book of Hebrews that there's a statement that makes Ezekiel 40 to 48 impossible. Eu desafio qualquer a me mostrar que Hebreus diz que Ezequiel 40 a 48 é impossível de ser cumprido. Because Ezekiel 40 to 48 is talking about new covenant realities and conditions. Porque Ezequiel 40 a 48 está descrevendo condições e realidades da nova aliança. Everything from Ezekiel 36 through the end of the book is new covenant. Tudo de Ezequiel 36 até o final do livro é nova aliança. Ezekiel 36 rivals Jeremiah 31 for new covenant truths. Ezequiel 36 é um rival muito próximo de
Jeremias 31 como principais textos da Nova Aliança. The best question is not how could Ezekiel 40 to 48 be literally fulfilled. A pergunta a ser feita não é como é que Ezequiel 40 a 48 pode ser cumprido. The better question is how could something God predicted in detail not be fulfilled. A questão a ser feita é como é que pode algo que Deus prometeu em detalhes não ser cumprido. Even the Jews noticed that there were many differences between Ezekiel 40 to 48 and what was described Até mesmo in the Mosaic covenant. Até mesmo os judeus notam diferenças significativas entre aquilo que é descrito em Ezequiel 40 a 48 e aquilo que é dito prescrito na lei mosaica. One example would be there's no high priest. Dos exemplos é que não existe sumo sacerdote. So they're different. Então é algo diferente. My understanding would be o meu entendimento seria is that when Israel is saved and restored, que quando Israel for salvo e restaurado, those sacrifices will be an act of worship in light of the cross. Que aqueles sacrifícios serão um ato de adoração à luz da cruz. And there could be some implications for certain aspects of the temple in regard to cleansing. E pode haver algumas implicações, alguns aspectos, como por exemplo a purificação do templo. But statements concerning atonement would be done in light of the cross of Christ. Então, as afirmações que são feitas que mencionam expiação devem ser entendidas à luz de Cristo. The Mosaic sacrifices pointed towards the cross. Os sacrifícios mosaicos apontavam para frente para a cruz. The sacrifices in Ezekiel's temple would point back towards the cross. Os sacrifícios no templo descrito em Ezequiel apontam de volta para trás para a cruz. And in one sense, the sacrifices during the millennium for Israel could be similar to what the Lord's Supper is for the church today. Em certo sentido, os sacrifícios que são feitos nesse tempo do milênio poderiam ser semelhantes à ceia do Senhor para a igreja. And it's not the case that every single person in the millennium is doing those sacrifices. E não é verdade que todas as pessoas no milênio estarão envolvidas em fazer esses sacrifícios. It's a national act of worship in light of the cross. É um ato nacional de adoração à luz da cruz. And since people are being born into the kingdom at that point, E uma vez que pessoas estão nascendo no reino, no período do reino milenar, it may be a teaching tool pointing to the sacrifice of Christ. que pode ser uma ferramenta de ensino apontando para o sacrifício de Cristo. Exato. Would like to understand better the relationship between entre os crentes do Antigo Testamento e between the believers, the Old Testament believers, and the kingdom of God, especially we would like you to comment. Pre-Israel saints. Pre-Israel saints and the kingdom of God, and we would like you to explain Matthew 11:11 if possible. Okay. So I'm not addressing Israel of the Old Testament, but pre-Israel saints. Saints of the Old Testament, Okay. and the kingdom of Okay. God. So he didn't. So that could be pre-Israel. And Yeah, Israel. yes, yeah. Okay. Ele está falando crentes pré-Israel ou incluindo crentes de Israel também. Os crentes de Israel, porque Mateus 11:11 vai falar, por exemplo, de João Batista, né? Então enquadraria no período de Israel. So because Matthew 11:11 talks about John the Baptist as Okay. being the So his main greatest. question is related to Matthew 11. Yeah. Okay. So I'm doing two things. How do I view Old Testament saints in the kingdom in Matthew 11? Yeah. Okay. So two parts of the question. Então, as duas partes da pergunta aí. How do I view Old Testament saints in the kingdom, and then secondly, how I view Matthew 11:11. Como é que eu vejo os crentes do Antigo Testamento e o reino e Mateus 11:11. So there's two different types of Old Testament saints. Existem dois tipos de santos do Antigo Testamento. There's the pre-Israel saints, Existem os santos pré-Israel, like Noah and others. como Noé e outros. And then obviously there's believers within the theocracy of Israel. E obviamente tem os crentes dentro da teocracia de Israel. Perhaps with the exception of the city of Nineveh, when Gentiles came to know
the God of Israel, they would be incorporated into Judaism. Com exceção da cidade de Nínive, aquela salvação em massa, geralmente aqueles que criam que eram de outras nações, eles geralmente eram incorporados a Israel. For Israel that was living in the monarchy, para Israel, isso significaria viver dentro da monarquia. they were participating in the kingdom of God. Eles estavam participando do reino de Deus, But because of sin, there was failure. mas por causa do pecado houve falhas. And Messiah's kingdom in the future will be the full fulfillment of the kingdom. E o reino messiânico no futuro vai ser o cumprimento pleno desse reino. But in general, I would see Old Testament saints who truly, through faith, believed in the Lord will be resurrected and participate in the kingdom when Jesus comes again. Eu creio que aqueles que creram nesse período, eles serão ressuscitados e participarão do reino do Senhor no milênio. Believing Old Testament Israelites will participate with Israel in the kingdom. Os israelitas que creram no Antigo Testamento, eles irão ser ressuscitados e participarão com a nação de Israel no reino milenar no futuro. And pre-Israel saints will be in the kingdom too, although the Lord will decide where they're at. E os crentes pré-israelitas também estarão no reino, mas o Senhor é que vai decidir onde é que vai encaixar eles, né? And then Matthew 11:11. Então, Mateus 11:11. Okay, Matthew 11, this is where John the Baptist has been arrested and is wondering what's going on with the kingdom program. Então aqui nessa passagem, João Batista foi preso e está tentando descobrir o que está acontecendo com o programa do reino. Verse 3, are you the expected one or shall we look for someone else? Versículo Verse 3, verse 11:3. 3. Versículo 3 diz, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Jesus quotes Isaiah 35 in verse 5 to indicate that his miracles show that yes, he is the king who can bring the kingdom. Jesus então cita Isaías 35, versículo 5, e ele diz que ele é aquele que iria trazer o reino. And then in verse 7, Jesus pays tribute to John the Baptist. Versículo 7, Jesus honra a João Batista. Now in verse 11, versículo 11, it says, truly I say to you, among those born of women, there has not arisen anyone greater than John the Baptist, yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. Então ele diz no versículo 11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Okay, this indicates the kingdom has not started yet. Então isso indica que o reino ainda não começou. And it shows a distinction between before kingdom and after kingdom. E mostra aqui uma distinção entre antes do reino e depois do reino. Jesus is saying that up until this point, other than himself, John the Baptist is the greatest person who's ever lived. Então Jesus está dizendo aqui que até esse ponto, exceto por Jesus, João Batista é a maior pessoa que já viveu. But the kingdom of God is so much greater than the present age. Mas o reino de Deus é tão maior do que a era presente. That it's better to be the least person in the kingdom when it's established than to even be John the Baptist now. Que é melhor ser a menor pessoa no reino quando ele for estabelecido do que ser o João Batista agora. So it's better to be the least when the kingdom starts. Então é melhor ser o menor quando o reino começar. Than to even be the greatest person before it starts. Do que ser a maior pessoa antes do reino começar. But certainly John the Baptist and others will be a part of the kingdom when it comes. Certamente João Batista e outros serão partes desse reino quando o reino vier. Very important is verse 12. Muito importante aqui é o versículo 12. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, ou a tradução dele, sofre violência e homens violentos se atacam ele, se apoderam dele. Jesus says something very bad has been happening. Então Jesus está dizendo aqui que algo muito ruim está acontecendo. The kingdom has been presented as near up until this point. O reino está sendo apresentado como
próximo até esse ponto aqui. But chapter 11 and chapter 12 show opposition to the kingdom. Mas o capítulo 11 e o capítulo 12 mostram oposição ao reino. The people have been rejecting John the Baptist. As pessoas têm rejeitado João Batista. If you look at verses 20 to 24, Jesus pronounces woes to the unbelieving cities of Israel. Se você olhar nos versículos 20 em diante, Jesus passa a apresentar ais para as cidades de Israel. And in Matthew chapter 12, Jesus will say that Israel's religious leaders have committed the unpardonable sin. Em Mateus capítulo 12, Jesus vai dizer que os líderes de Israel cometeram um pecado imperdoável. So there's been a lot of hostility towards John the Baptist, towards Jesus, and towards the proclamation of the kingdom. Então havia muita hostilidade contra João Batista, contra Jesus e contra a proclamação do evangelho. Notice the very narrow window of time in verse 12. Note essa janela muito estreita de tempo no versículo 12. From the days of John the Baptist until now. Desde os dias de João Batista até agora. That's a pretty small period of time. É período de tempo muito curto. The kingdom of heaven suffers violence. O reino dos céus é tomado por violência, como ele está trazendo aqui. And violent men take it by force. E homens violentos, aqui tem os que se esforçam, se apoderam dele. That means there are wicked people opposing this kingdom. Significa que existem ímpios se opondo a este reino. If you look in Matthew 12:14, se você olhar em Mateus 12 e 14, it says the Pharisees went out and conspired against him as how they might destroy him. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. So what we're seeing is actually the attempt to kill the king of the kingdom. Então, você vê aqui a tentativa de matar o rei do reino. So it's important to understand that Matthew 11 and Matthew 12 show great hostility against the kingdom, against Jesus, against John the Baptist. Então, é importante entender que Mateus 11 e 12 mostram grande hostilidade contra o reino, contra o rei, contra João Batista. So, our translations suggest that taking part of it, like being together with the kingdom. Your translation suggests opposition. I'm very confident that the grammar indicates negative hostility. Então, eu tenho uma confiança muito grande de que a gramática aqui indica uma hostilidade negativa. Yeah, so it's a negative thing. Seria algo negativo. Okay, maybe. All right, go ahead. O microfone passa Luiz Corrêa. Acho que the last question for this part, and then you're gonna. Yeah, then I'm going to go through this. Então, I mean, if somebody wants to, they can. But if we're done, yeah, go ahead. Então, talvez a última pergunta, aí depois para ele passar adiante. A pergunta é uma sugestão. Pergunta se a nova aliança que foi inaugurada na ceia é a mesma de Jeremias. E a sugestão é que eu vi o quadro aqui, muito legal, e eu sugeriria ele colocar uma linha ou duas linhas com representantes ou proponentes de cada escola, né, de cada proponente, e livros que defendem. E se for mais ainda uma coluna sobre aliancismo, teologia da aliança, para fazer o contrário. So, one question, one question and a few suggestions about the church. Okay. The question is if the covenant inaugurated, established in the Lord's Supper is the same as the one in Jeremiah 31. Yeah. And So is it the same? That's the is question. it the same thing? The answer would be yes. Sim, a mesma aliança de Jeremias 31. The other is a suggestion to include the main proponents of each one in the chart. Proponents of each one, the main advocates of each position here. And if possible, add a column with the covenantalism to contrast in each of those things. And maybe a column with books for All good ideas. Boas ideias. Yes. Okay. Well, I told you that I would go down the list and show you where I personally would hold. Então, eu falei para vocês que eu ia passar aqui por essa lista e mostrar para vocês onde eu me posiciono em cada uma dessas coisas aqui. When it comes to her, Respondeu, só falou que sim.
When it comes to hermeneutics, I would agree with traditional and revised dispensationalism that a straight historical grammatical hermeneutic Então, is the way to go. na hermenêutica aqui, eu concordaria com revisado e tradicional, de que uma hermenêutica histórico-gramatical direta seria a forma de se abordar. So I'm not a fan of sensus plenior Não sou um fã da ideia de sensus plenior, or complementary hermeneutic ou de hermenêutica complementar, or Christocentric hermeneutic. ou hermenêutica cristocêntrica. If you're doing a consistent historical grammatical hermeneutic, you're getting everything you need. Se você tem uma hermenêutica histórico-gramatical consistente, você tem tudo que você precisa. You're seeing Christ in both testaments. Você está vendo Cristo em ambos os You're testamentos. seeing salvation by grace through faith alone in both testaments. Você está vendo salvação pela graça e pela fé somente em ambos os You're testamentos. seeing the glory of God on display as He works.